A melhor maneira da gente comissionar um vendedor é sobre a produção dele, sobre vendas. Claro, existem empresas específicas que trabalham com o comissionamento diferente por tipo de produto ou por produto que gera mais margem e tá tudo bem. A gente pode até trazer um caso aqui de um cliente nosso que, se os vendedores deles tiverem uma porcentagem maior de 50% sobre as vendas de determinado produto, eles ganham um plus que a gente chama hoje de inflator na comissão. Então, ele ganha uma bonificação por aquilo. Ele ganha um aumento de comissionamento por aquilo. Mas, para mim, a melhor estrutura de comissionamento é pagar sobre a produção individual, não sobre a produção do time. Produção individual do vendedor. Então, tem-se lá um valor de vendas. Então, esse cara, por um efeito de simulação mais fácil, esse cara vendeu 100 mil reais, ele tem que ganhar comissionamento sobre os 100 mil reais. Ah, mas a margem de lucro desses 100 mil reais é menor. Beleza? Tá tudo bem. Mas você precisa estruturar a porcentagem de comissionamento que você vai pagar já imaginando essa margem. Vamos supor que a cada 100 mil reais que você venda sobre 8 mil reais, sobre 8% de margem de lucro, lá no final de todas as linhas. Uma das contas que tem que estar nessa linha é o comissionamento do teu vendedor. Então, eu vendo 100 mil, eu gasto 70 com produto, eu gasto 20 com marketing, eu gasto, 5 com entrega, então 70, 20 já dá 90, já dá 95, já passou, né? Eu gasto 1.000 com entrega e eu vou gastar também 1.000 com pagamento de comissionamento. Essa comissão tem que estar na conta e no cálculo da tua margem de lucro do produto. E que é muito chato e muito mais complexo a gente pagar comissionamento, Dani, por margem de lucro. É difícil de calcular, é uma conta um pouco mais chata e geralmente, até mesmo nessa estrutura de comissionamento, é legal a gente pagar sobre o valor vendido, não um valor fixo por venda. É uma das coisas que tu comenta e a gente já vê na prática, simplifica, né? Pô, eu ia trazer exatamente isso agora. Simplifica, porque a gente tá com os números nas mãos, é fácil de a gente entender os números, mas na ponta ali tem um pré-vendedor, tem um vendedor, ele quer saber o quanto vai ganhar e fica mais fácil de ele entender o quanto que eu vou ganhar no final do mês. Sim. Então isso, cara, simplifica. Sim. O que ficar mais fácil pro teu pré-vendedor, o teu vendedor entender, cara, vai engajar ele mais no dia a dia. Sim. Ô Dani, e outra coisa, né? Quem fala muito isso é o Jeb Blunt. O Jeb Blunt é um dos autores referências pra gente, ele tem alguns livros, eu já tava olhando pra ver, mas tem, a gente, inclusive já gravou um podcast sobre objeções. Prospecção fanática tem também. Inteligência emocional em vendas. Isso são vários livros que a gente estuda, não lê, a gente estuda bastante para produzir conteúdo e para o nosso dia a dia. E ele fala o seguinte, eu peguei até uma frase dele, que o comissionamento ele deve ser simples e direto. Complicar demais o sistema pode levar à confusão e desmotivação do time. Também é vital revisar e ajustar regularmente para garantir que seja alinhado com os objetivos da empresa. Mas a frase que eu quero trazer é: o comissionamento deve ser simples e direto. Quanto mais fácil a gente for para calcular esse comissionamento, melhor vai ser para todos os setores. Então, como que ele deve ser construído, Dani? Construído baseado no número de vendas, individual, não em grupo. Isso é outra coisa também legal. Eu, no finalzinho do ano passado, eu estava dando uma consultoria numa empresa e quando eu cheguei lá, o comissionamento fora, né, as várias regras que tinham, ele estava atrelado ao time. Cara, é extremamente desmotivador, né? Imagina, o meu resultado depende de alguém que às vezes não tá na mesma batida, que não tá na mesma conexão, não tá na mesma produtividade e eu acabo não sendo comissionado e penalizado por conta de um time morno, vamos dizer. Tem duas maneiras pra gente estruturar esse comissionamento. Porque dependendo da empresa, algumas pessoas trabalham por número de vendas, que também pode funcionar. Mas eu acho que tem uma característica muito única do produto que quando a gente tem que trabalhar o comissionamento por número de vendas. Que é quando o produto é todos do mesmo valor, não tem a opção de aumentar ticket médio numa venda e tudo mais. E aí você pode até pensar em comissionamento por número de vendas. Então o cara fez 10 vendas, ele vai receber um comissionamento fixo por venda. Mas, para mim, para o João, o ideal é a gente ter um comissionamento por valor vendido. Então, se você tem um número de vendas, todos os produtos do mesmo valor, calcula o valor desse produto e coloca exatamente o comissionamento sobre esse produto. Porque, cara, o que acontece muitas vezes em loja de calçados, por exemplo, o cara ele tem que bater um número X de vendas, daí ele tá focando em vender, por exemplo, os acessórios pequenos para alcançar o número de vendas para conseguir atingir um gatilho de comissionamento. Então, eu gosto, sempre comissionamento por valor vendido. Porque esse cara vai olhar e, tudo que eu puder vender a mais vai agregar aqui, porque eu vou receber um percentual de comissão sobre isso que eu tô vendendo. Entendeu?
E é legal, porque daí ele fica atento a todas as oportunidades de atender o cliente, né? De oferecer alguma coisa para ele ter sucesso nas vendas. Dentro dessa estrutura de comissionamento, também tem algumas empresas que precisam vender um determinado produto naquele momento, que, beleza, tá tudo bem. Aí a gente vai trazer um comissionamento mais agressivo para aquele produto. Então, vamos pensar numa loja de departamento. Eu tenho aqui, fechei uma parceria e eu consegui, sei lá, comprar muitas TVs mais baratas e eu preciso vender muito essas TVs. Então, eu vou botar um comissionamento agressivo para vender essas televisões. O que eu recomendo fazer? Se você precisa fazer desse jeito, cria campanha. Comissionamento, mantém o mesmo comissionamento, mas cria uma campanha para quem vender mais televisão. E aí não mexe no comissionamento, ele fica simples, mas eu crio uma campanha com um valor extra de vendas para vender as televisões, de exemplo. Então eu trabalharia desse jeito.